Bom dia, meu amigo. Se você é cristão protestante ou evangélico, ou se você é católico, saiba que obrigatoriamente nós somos cristãos. Nós três, protestantes, evangélicos e os católicos, obrigatoriamente temos que crer na Triunidade Santa. Temos que crer em Jesus como autor e consumador de nossa fé. E também termos Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, e eu falo para os católicos, para os protestantes, para os evangélicos, que nós precisamos conhecer verdades que muitas vezes não são comentadas de púlpito, não são comentadas nos cultos evangélicos e protestantes e também não são pregadas pelos sacerdotes católicos. Existem verdades que todos nós precisamos conhecer. E os católicos precisam conhecer duas verdades. Se são católicos e não abdicaram da sua condição cristã, ou seja, se eu presumo que todo católico é também cristão, vai querer saber o que nós temos a dizer para aprimoramento do caráter cristão, para que muitas pessoas, tanto cristãs evangélicas e protestantes, quanto cristãs católicas, muitas vezes não desenvolvem todo o seu potencial espiritual. O que é o nosso potencial espiritual? É a nossa eleição em Jesus Cristo. É a nossa legitimidade cristã. É o nosso caráter cristão. É a nossa fé. Uma fé genuína, bíblica, baseada na promessa para os dias de hoje e para os dias eternos. Nós precisamos, como cristãos, conhecer as verdades que muitas vezes nos são ocultas. A primeira verdade para todos nós é que nós temos um sacerdócio real. Todo cristão evangélico, todo cristão protestante e todo cristão apostólico romano, ele é um sacerdote real. E o que nós temos então, quem são os padres, quem são os diáconos, quem são os pastores? São ministros, são pessoas que são capacitadas dentro da palavra de Deus, do conhecimento teológico, para conduzir o povo de Deus. Para conduzir, não para ser proprietário e nem para ser mediador. Nem proprietário, nem mediador. Nem um gerente espiritual, porque o nosso gerente espiritual é Jesus Cristo e também o Espírito Santo de Deus. Hoje, nas igrejas cristãs e evangélicas, nas protestantes e na Igreja Católica Apostólica Romana, o único Espírito que legitimiza a nossa condição cristã é o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos um sacerdócio real, um sacerdócio legítimo. Isso significa o quê? Eu, como homem cristão, preciso da mediação de alguma pessoa ou de algum outro espírito, além do Espírito Santo de Deus, para que eu chegue a Jesus ou a Deus Pai? Não, eu não preciso. E nós temos várias provas bíblicas disso, sobre esse sacerdócio universal dos cristãos. E nós temos aqui na Epístola de Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 2,
em que nos versos 5 e nos versos 9, ele nos diz coisas muito, muito importantes para nós termos a nossa independência espiritual. Porque aonde existe o Espírito do Senhor, aí existe liberdade. Tem muita gente cristã que ainda é cativa de homens e cativa de pessoas que se intitulam sacerdotes. Então nós vemos aqui qual é a recomendação do apóstolo Pedro. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 5, diz o apóstolo Pedro: também vós mesmos, ele está falando a todos os cristãos, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais. Não são outros sacrifícios, são, digamos, sacrifícios espirituais, santidade, que sejam agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, nós temos um sacerdócio real e a nossa comunicação, a nossa ligação, o nosso vínculo espiritual direto com Jesus é feito pelo nosso Espírito mediante o Espírito Santo de Deus. E quando você se dirige ao Espírito Santo de Deus, você está tendo a tua oração e a vontade do teu Espírito direcionada imediatamente a Jesus e a Deus Pai. Ninguém ora apenas a Jesus, ninguém ora apenas ao Espírito Santo e ninguém ora apenas a Deus Pai. As nossas orações, as nossas intercessões, os nossos pedidos, as nossas petições são feitas à triunidade santa, a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo, obrigatoriamente. Ou alguém pode achar que o Espírito Santo ouve e Jesus Cristo não ouve. Isso foi direcionado, ele está falando com o Espírito Santo de Deus, não está falando comigo. Isso não existe. Todos nós que somos cristãos, protestantes, evangélicos e os católicos romanos, temos que ter essa consciência de que quando nós oramos unicamente ao Deus da triunidade, composto por três pessoas igualmente santas, honrosas e poderosas. As três pessoas são eternas e imutáveis, têm características diferentes, mas são três pessoas honrosas e santas que em tudo concordam. Não há nenhuma discordância entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando nós oramos ao Deus da triunidade, tanto católico, quanto evangélico, quanto protestante. E nós não podemos deixar que ninguém seja mediador das nossas orações, a não ser o Espírito Santo de Deus. Por quê? O Espírito Santo de Deus e Jesus são dois mediadores, só que um está à destra do Pai, Jesus, e hoje quem é que gerencia a igreja? Em todo o mundo e em todas as nações, quem é que direciona, exorta, comanda, fortifica as igrejas cristãs? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que conduz a Jesus e a Deus Pai a nossa vontade, os nossos agradecimentos, as nossas necessidades do dia a dia, pedido para proteção, para, digamos, capacitação. Então, todos nós cristãos temos o que Pedro aqui diz, o sacerdócio real. Porque quando Jesus morreu na cruz, quando ele teve o seu sangue derramado e quando ele subiu aos céus ressurreto, o véu rasgou-se. Quer dizer, aquilo que impedia o acesso
ao chamado Santo dos Santos, esse véu rasgou-se e nós passamos a ter esse sacerdócio universal. E isso é para o crente evangélico e protestante e para também os católicos romanos. Todos nós temos esse sacerdócio real. Então, por intermédio do Espírito Santo e por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro continua: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Quer dizer, sacerdócio verdadeiro. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem é proprietário da alma ou do espírito de um cristão evangélico, de um cristão protestante ou de um cristão católico? Deus. Ele é o único proprietário do nosso espírito, do nosso destino, do nosso presente, da nossa fé, das nossas intenções, das nossas palavras, das nossas atitudes, das nossas, digamos, intenções do coração, da disposição. Ele é Senhor e soberano. Ele é proprietário. Então, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, para você católico, para você cristão evangélico, para você cristão protestante, nós somos propriedade de Deus. O Deus da triunidade. O nosso espírito, o nosso destino espiritual pertence única e exclusivamente a Jesus, a Deus Pai e ao Espírito Santo de Deus. Então, é preciso que nós tenhamos conhecimento disso. Muitos católicos não têm conhecimento disso, ou não dão importância a isso, ou isso não lhes foi mostrado. Então, além de sermos povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está se referindo aqui a Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo nos tirou das trevas do pecado ou do desconhecimento e nos trouxe para a sua luz, ele fez o quê? A vontade de Deus Pai. Porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu vim ao mundo não fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, a vontade de Jesus é também a vontade de Deus Pai e é também a vontade do Espírito Santo de Deus. Então, nós somos propriedade espiritual da Triunidade Santa. Nenhum homem ou mulher, nenhum sacerdote, nem os pastores, nem os padres católicos, ninguém é proprietário do nosso espírito. Isso é uma verdade teológica e uma verdade bíblica. Se você ouvir alguma coisa diferente disso, seja isso anátema, seja isso maldição. Então, quem diz eu sou cristão, seja de linha protestante, evangélica ou católica, está dizendo eu sou o filho de Deus por adoção em Jesus. Eu tenho um proprietário e soberano. Agora, tem gente querendo ter 3, 4, 5, ou ter um outro proprietário, esquece Deus e vai buscar outros soberanos, e isso não pode existir. Isso é heresia, isso é pecado, mais claramente falando, afronta a Triunidade Santa. Todo homem e mulher, por mais bem intencionado que esteja, se anda buscando espírito dele ou espírito dela, mediação de pastor, mediação de padre católico para chegar a Deus, está desconhecendo a sua autoridade espiritual. Os nossos pastores e os padres
são para serem respeitados, mas eles também precisam respeitar a posição deles. Eles não podem colocar-se numa situação intermediária entre nós e Deus. Isso é muito importante, tanto para os evangélicos e protestantes, como para os católicos. Então, eles são homens preparados, com uma assistência especial de Deus, digamos assim, mas para nos conduzir na verdade, não no engodo. Então, se eu chego, pastor, ora por mim, eu não posso fazer isso. Padre, ora por mim, eu não posso fazer isso. Agora eu posso dizer, padre, ora comigo. Muito bem. Padre, pastor, ora comigo. O senhor faz uma oração, depois eu faço. Ou vamos fazer uma oração juntos? Isso é possível. Mas alguém ser o seu mediador perante Deus, isso não existe na Bíblia. Então, isso serve para nós cristãos que somos protestantes evangélicos e os cristãos que são católicos. Se é que muitos não abandonaram a fé cristã e não se deixaram levar por aquele romanismo radical, fatalista, que naturalmente, muitas vezes, afasta muita gente do verdadeiro cristianismo. Né? E principalmente para os católicos e apostólicos romanos. Não aceitem a mediação de nada nem de ninguém que se diga, digamos, honroso, ou digno, ou, digamos, poderoso. Isso não existe. Existem muitos católicos se prostrando perante imagens de gesso e de porcelana, estão fazendo romanismo. Isso não é cristianismo. O que todo católico precisa saber é que quando ele se prostra perante uma imagem de gesso ou de porcelana, não importa o nome que seja dada a essa imagem, é uma imagem de gesso, de porcelana, de madeira, mas é uma imagem. Quando ele faz isso, depositando a sua saúde, a sua vida, a sua fé ou a sua esperança, ele está, no caso, cometendo heresia e está cometendo o ato da idolatria. E o Deus da triunidade, esse mesmo Deus que nos concedeu essa liberdade e esse privilégio de termos contato com Ele, esse mesmo Deus nos proíbe de todo culto a qualquer homem, mulher ou imagem. No livro do profeta Isaías, isso é bastante claro. No profeta Isaías, capítulo 42, nos versos 8 e nos versos 17. Olha bem o que Deus diz, o Deus da triunidade. Eu estou falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é verdade bíblica. Você pode perguntar a um pastor, ao sacerdote católico, se você quiser. Agora, se você crer no homem mais do que na Bíblia, o problema não é meu, é opção sua. Você tem essa liberdade. E essa responsabilidade e esse risco também. Isaías 42 diz, no verso 8, Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem. Ele está dizendo que eu, Deus, não divido a minha honra e a minha glória com nada nem com ninguém. Nem a minha honra às imagens de escultura. Seja fundição, escultura, moldada, seja qual for o material, pode ser até ouro finíssimo. Deus abomina toda sorte de prostração perante as imagens. Sinto muito, eu estou falando uma verdade documental bíblica, que na Bíblia católica vocês vão ver, e na Bíblia evangélica também vão ver que é verdade. Vejam lá no profeta Isaías, capítulo 42, verso 8. E agora no verso 17.
tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura. E as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Sim, porque quando você deposita a sua vida, a saúde do seu filho, o seu destino espiritual, a sua salvação, o seu trabalho, a sua casa, o seu conforto, qualquer coisa que você depositar aos pés de uma imagem de gesso ou de porcelana ou de madeira, você está dando a essa imagem uma condição de um Deus. Deus com D minúsculo. E isso não existe. O que existe ali é um espírito de engano. Então, meu amigo, você é cristão evangélico, você é cristão protestante, você é católico romano, tem que ter conhecimento dessas duas coisas. Em primeiro lugar, existe o sacerdócio universal de todo cristão. Você é cristão? Se você é cristão, você tem acesso direto a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. E as nossas orações devem ser dirigidas única e exclusivamente ao Espírito Santo de Deus, a Jesus e a Deus Pai, que é o Deus Santo de Israel. E não devemos aceitar mediação nem de homem, nem de mulher, nem de sacerdote, seja padre ou seja pastor, porque os pastores que são honestos e agem conforme a Bíblia, eles sabem que eu estou falando a verdade. Não se trata de rebeldia. Não estamos sendo rebeldes contra os pastores nem contra os sacerdotes católicos. Nós estamos sendo cristãos. Nós estamos sendo honestos segundo o ditame bíblico. É a voz de Deus aqui falando. Então, temos um sacerdócio real, somos nação santa, existe o chamado sacerdócio universal dos cristãos, e toda imagem, toda tentativa de colocar algum espírito, porque a minha família gosta, porque a minha igreja diz, porque na minha cidade é assim, porque eu fico emocionado, seja qual for o motivo, Deus não concorda com isso. Deus não concorda com isso. Ele diz que não divide a sua glória e a sua honra com ninguém, nem com as imagens de escultura. E quem confia nelas será confundido, será envergonhado. Há coisas que nós precisamos saber. Cristãos evangélicos, protestantes e católicos também. Essa é a verdade. Pode não ser conveniente que algumas pessoas ouçam isso. Ou seja, pode ser que algumas pessoas repudiem essa verdade, mas é uma verdade que pode ser constatada biblicamente. É a palavra de Deus. Não estamos aqui adulterando a palavra de Deus, porque eu seria maldito. Eu estaria trazendo maldição para mim e para minha casa se eu estivesse adulterando a verdade de Deus. As consequências são muito graves para toda pessoa que adultera a verdade. Isso serve para mim, para você, para os padres, para os pastores. Pode ser um pastor importante, pode ser um alto sacerdote da Cúria Romana, não importa, adulterou a verdade bíblica, adulterou a verdade de Deus e está chamando maldição para si. Então, não aceitemos nenhuma mediação. Não sejamos rebeldes às hierarquias. Existem hierarquias. Tá? E os padres e os pastores são autoridades eclesiásticas. Eles conduzem aquele rebanho, eles orientam dentro das questões eclesiásticas, da disciplina, da ortodoxia, muito bem, e tem que
acima de tudo, trazer a verdade. E nunca se colocarem como intermediários entre nós e nosso Deus, porque isso é heresia. Que Deus abençoe a você, tenhas um dia abençoado em nome de Jesus, confirme todas essas verdades. Que Deus vai abençoar você muito, muito mesmo, ok? Até o próximo vídeo, muito obrigado.